capítulo 5º, ele trata das fraudes em certame de interesse público. Na verdade, meus amigos, existem várias críticas doutrinárias que falam que este capítulo ele está inserido lá no título 10, que trata sobre fé pública. Mas a fé pública, ela se ocupa de quê? Da credibilidade existente em moedas, papéis, documentos. E esses moedas, papéis, documentos são aqueles que são tratados através de lei. A doutrina fala o quê? Que esse capítulo não poderia estar no título 10, ele deveria ter sido inserido no título 11, que fala daqueles crimes que são praticados contra a administração pública. Porque realmente, quando um concurso público é fraudado, isso afeta a moral, né? Aspectos morais, aspectos materiais da administração pública. Ok? Então existe essa crítica só para que vocês se situem. Vamos lá. Fraude em certames de interesse público. O que é certame? Certame é competição. Então, as pessoas vão competir para atingir lugares premiados, para atingir um ato público. Perfeito? Então, várias pessoas concorrem para lograr esse lugar que está sendo disputado. 311A fala assim: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso. Então, aqui nós estamos falando que o autor, ele se aproveita, faz uso, ou ele espalha, propaga, torna público, mas de uma forma indevida, ou seja, ele não podia fazer isso, mas ele faz isso para se beneficiar, ou para beneficiar outrem. Ou, inclusive, com o objetivo de comprometer a própria credibilidade do certame. O que ele está utilizando, fazendo uso ou divulgando? Um conteúdo sigiloso que deveria se manter secreto. Concurso público, de avaliação ou exame público, de processo seletivo para ingressar em ensino superior, de exame ou processo seletivo previsto em lei, aí já é mais amplo, né? Qualquer certame, por exemplo, uma prova, um exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o crime ele prevê uma pena de 1 a 4 anos. Então, no caso aqui, nós estamos falando daquele agente que utiliza, divulga, utilizando da fraude, né? Praticando um engano. As provas, gabaritos, são todos confeccionados em sigilo, em segredo. Justamente para quê? Para assegurar essa credibilidade, a lisura, a idoneidade, a igualdade dos concursos, do certame. Então, meus amigos, quando eu tenho uma cola eletrônica, por exemplo, vejam bem, eu tenho duas situações, que é o que mais se discute com relação à cola eletrônica, né, que está em voga. Se eu tenho um terceiro que tem acesso privilegiado ao gabarito da prova, perfeito? Então, esse terceiro, por exemplo, é ele que faz o xerox da prova, né, a impressão da prova. Então, ele tem um acesso privilegiado à prova. E é ele que revela ao candidato do concurso as respostas ao quesito, perfeito? Ele comete o crime. Beleza? Então, para existir o crime desse camarada, não é ele não está resolvendo a questão e passando para o candidato através de ponto eletrônico, não. Ele está passando porque tem um acesso privilegiado à prova ou ao gabarito. Tanto ele que passou quanto ao candidato que se beneficiou responde pelo mesmo crime, fraude em certame de interesse público. Ok?
Estou falando isso porque existem aqueles casos onde o cidadão sai primeiro, né, passa aquela prova para um cidadão, para um professor, por exemplo, que resolve rapidamente as questões e transmite via ponto. Aí ele não cai na fraude, não, porque ele não tem acesso ao conteúdo. Perfeito? Então esse cara não está nesse crime. Nas mesmas penas incorre quem permite, no sentido de consentir, ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas que não estão autorizadas às informações mencionadas. Ou seja, essa permissão ou facilitação está ligada a esse conteúdo sigiloso do certame. E o que acontece? Agora, ao invés do autor, que é aquele que tem o acesso, passar diretamente, perfeito? Ele não guarda segredo. E aí ele permite o acesso a essas pessoas que não estão autorizadas a ter a informação. Se da ação ou omissão resulta dano à administração, e isso geralmente vai se perfazer, porque quando um certame é fraudado, existe o dano à administração, né? Eu tenho essa forma qualificada, porque existe prejuízo efetivo, né? A administração ela pode ser multada, vai ser instada na justiça, ok? Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Geralmente também que é aquele cara que vai ter um acesso mais facilitado à prova, pela função que ele exerce. Tá? Aí tem um aumento de pena.